Essa não vai ser uma entrevista frufru ou engraçada, divertida, porque o assunto é da maior relevância. Vou conversar com o deputado estadual, pela primeira vez, deputado estadual, Marcelo Freixo, e ele é um lutador em favor dos direitos humanos. E, normalmente, tudo que ele fez esses últimos anos tem esse viés voltado para aqueles que foram agredidos, que foram atacados, às vezes por policiais, às vezes na sua pobreza, na sua miséria. Marcelo Freixo teve 13 mil, quantos votos? 13 mil? 13.571. 13.571, deputado estadual, no Rio de Janeiro, pelo PSOL. Direitos humanos no Rio de Janeiro. O que é preciso fazer para termos mais justiça por aqui? Olha, Sidney, são muitos os desafios no que diz respeito à luta pelos direitos humanos. É claro que nenhum deputado ele é exclusivo de um tema, mas eu estou muito convicto de que o tema dos direitos humanos, o tema da violência, da insegurança pública, ele é central no Rio de Janeiro. Por quê? Porque você tem hoje no Rio de Janeiro um cenário da barbárie completa, tanto cometido pelo Estado, no que diz respeito às suas ausências para 1/3 da população do Rio de Janeiro. Hoje tem 1/3 da população do Rio que vive nas favelas. Nesse lugar não entra escola, não entra posto de saúde, não entra saneamento básico, não entra o Estado. Sim, mas não tem algumas favelas que tem escola, ou quase nenhuma tem? Seja, você tem uma ideia, a favela da Maré, por exemplo, que é uma onde o Estado vive anunciando projetos de parceria, por exemplo, são 132 mil moradores, são 2 escolas de ensino médio para 132 mil moradores. Essa é a média em todas as favelas. No Alemão, 100 mil pessoas, eu tenho a impressão que até bem pouco tempo só tinha uma pessoa que conseguiu se formar, ter curso superior e não mora mais lá. Exatamente. Então você tem um quadro de exclusão dos mais perversos. E a exclusão hoje não é uma simples relação de capital-trabalho, mas sobre desemprego. O próprio discurso da esquerda é especializar. A questão da violência hoje leva o debate sobre exclusão social para um outro patamar. A luta de classes hoje está colocada no viés de direitos humanos. Está colocado hoje na garantia de direitos fundamentais como o direito à vida. Explica isso na prática, Freixo, para a gente poder entender. Você traduz isso para o nosso leitor, para o nosso internauta. O que você quer dizer na prática? Você tem hoje uma parcela do Rio de Janeiro que está fora de qualquer perspectiva de vida cidadã. Está fora completamente de qualquer perspectiva de Estado democrático de direito. Não tem documento, por exemplo? Não tem documento, não tem direito de ir e vir. Não tem qualquer perspectiva de segurança, nem pelo Estado e nem fora do Estado, que não é verdade a ideia de que o tráfico garante a segurança da comunidade, muito pelo contrário. O tráfico hoje que se estabelece nas favelas, se estabelece pelo terror, pelo pânico, pela violência, pelas armas. Então você tem uma parcela da sociedade que é inempregável, é refúgio, está completamente fora, sobrou. Não tem formação, muita gente é analfabeta, não tem capacitação também, é preciso reincorporar as pessoas, reintegrar as pessoas à sociedade, é isso? Exatamente, você tem que ter políticas públicas que sejam de inclusão. A começar pela política de segurança pública. Daí a necessidade de um debate mais profundo sobre direitos humanos atrelado a uma política de segurança pública. Hoje, o Rio de Janeiro consolidou um viés de segurança pública que é o viés da guerra, do conflito, do armamento, do caveirão, das armas mais pesadas e das mortes. Nós temos a polícia com o maior grau de letalidade no mundo. Nenhuma polícia no mundo mata tanto quanto a polícia do Rio de Janeiro, que são oficialmente, Sidney, 3 pessoas por dia mortas pela polícia. Qual é o perfil dessas pessoas? São jovens, sexo masculino, negros, moradores de favela e de periferia. Marcelo, há uma política de extermínio, de genocídio colocada. Não tenha dúvida, que isso existe e é real no Rio de Janeiro. Eu queria que você falasse para um público de classe média, que tem computador, que é leitor do site SRZB, normalmente são pessoas esclarecidas, de nível superior, que influem na sociedade, mas são pessoas de bem, presumo eu, que queiram superar essa quadra da vida brasileira, da vida do Rio, mas muitas vezes as pessoas não sabem o que está acontecendo de fato e como superar isso. Nos conte a realidade das favelas, como essa da Maré, por exemplo. O que se encontra lá, além da ausência do Estado? É verdade. E muito dessa intolerância é marcada pelo medo. A sociedade hoje, a classe média, principalmente, vive com medo muito grande. O medo alimenta a intolerância. O medo alimenta uma sociedade que quer a vingança e quer a sua segurança de qualquer maneira. Essa invisibilidade é muito preocupante, porque geralmente acontece um discurso contrário aos direitos humanos, como protetores de bandido. Isso é alimentado pela invisibilidade. É necessário que a gente tenha uma política didática de desconstrução dessa visão de direitos humanos. E aí, só conhecendo as favelas, só conhecendo a periferia, só conhecendo esse outro lado de uma sociedade que sobrou e está cada vez mais invisível. Quando você entra em qualquer favela, o que você mais encontra, Sidney, é muita arma, muita droga e muita miséria. Essas 3 coisas formam o tripé de qualquer favela do Rio de Janeiro hoje. E essas 3 coisas não combinam. Porque o verdadeiro lucro da atividade criminosa não está na favela. E onde é a favela que você visitou, que você conhece todas elas, onde você viu mais pobreza, mais miséria, onde você disse, meu Deus, isso aqui nem parece que é
na capital do Rio de Janeiro, uma das cidades mais importantes do mundo? Olha, são muitas. Na favela da Maré tem situações que são absurdas. Você tem na favela de Acari, pessoas morando dentro de valões, em casas feitas ainda... Dentro do esgoto. Dentro do esgoto, com casas feitas de papelão. São coisas completamente inadmissíveis. Em Niterói, né, que é uma cidade belíssima, onde moro, inclusive, você tem favelas como o Morro da Chácara do Céu, que as pessoas vivem dentro de um lixão. Né? Então, Morro do Cavalão. O Morro do Cavalão, que é uma pobreza muito grande, agora conseguiu superar ainda bem o problema da violência com um projeto de inclusão e não com mais violência policial. É bom que se diga, uma boa iniciativa do Estado ali no Cavalão deveria ser expandido. Então você tem um processo de exclusão dos mais ferozes hoje no Rio de Janeiro. É necessário recuperar isso, é necessário pensar um Rio de Janeiro que seja para todos. Não dá para o Rio de Janeiro continuar sendo a ideia de uma cidade maravilhosa, quando na verdade é um maravilhoso cenário para uma cidade. Para ser maravilhoso tem que ser para todo mundo. Mas dá para você fazer um programa de inclusão de verdade dentro das favelas, enfrentando pobreza, miséria, já de imediato, sem ser importunado pelo traficante de drogas, pelo braço armado, que pode dizer, não, nós não queremos aqui ninguém de fora, sai daqui, nem o Estado a gente quer aqui. Existe isso ou é uma falácia ou é mentira? É possível fazer essa política de inclusão e é a única saída que tem. Mais do que possível, é necessário. Né? Esse modelo hoje de segurança pública que está colocado no Rio de Janeiro, de combate ao crime através da guerra declarada, tem sido eficaz? Tem resultado numa redução de criminalidade? Tem resultado numa redução do próprio tráfico? Não. Não. O que se combate hoje não é o tráfico, é a pobreza. O que se combate hoje é o gueto. A política que está colocada hoje não é eficaz. Você tem a polícia que mais mata, uma das que mais morre, e o crime está completamente tranquilo, continuando a acontecer da mesma maneira. Nós temos exemplos muito eficazes de uma outra alternativa, no próprio Morro do Cavalão, em Niterói, e em Diadema, em São Paulo, com uma política de inclusão, com a entrada do Estado, com políticas sociais e com uma polícia que proteja aquele cidadão vítima da violência, você consegue reverter esse quadro, você consegue, aí sim, combater o crime e não a pobreza. Você está conhecendo o nosso convidado no site SRZD, deputado estadual Marcelo Freixo, tocando num assunto muito, mas muito importante. Eu sei que certamente você pode preferir um tema mais ligado ao glamour, não um tema mais leve, mas a gente tem que, de alguma forma, enfrentar a pobreza, a miséria, superar isso até em benefício de uma sociedade que certamente mais adiante vai ter ainda mais alegria e mais felicidade. Marcelo Freixo, o entrevistado do site SRZD.